Oi pessoal, meu nome é Natália, sou estudante da Unifagoc, faço odontologia e hoje o meu grupo, que é composto por mim, pela Luana, Franciele e Nayara, vai apresentar um trabalho da matéria de imunologia sobre reações de hipersensibilidade. Então, primeiramente, antes de saber reações de hipersensibilidade, devemos saber o que é imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, ela tem a função de proteger o hospedeiro contra infecções microbianas. Mas, muitas vezes, essa resposta imune, ela pode gerar um distúrbio, que a gente chama de reações de hipersensibilidade. As causas de hipersensibilidade, ela é gerada por diversos fatores. E hoje eu vou citar 3 deles. A primeira é a autoimunidade, reações contra o próprio antígeno. E vai gerar reações que vai causar doenças que a gente conhece como doenças autoimunes. O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma falha de mecanismo normal que vai atingir células e tecidos do nosso próprio corpo e vai gerar esse tipo de hipersensibilidade. O outro tipo de reação é contra os micro-organismos. Nesse caso, as respostas das células T, elas vão gerar uma inflamação muito grave com formação de granuloma. Então, muitas vezes, as respostas imunes, elas vão usar um mecanismo que é a morte da célula infectada. Só que, muitas vezes, esse mecanismo vai causar uma lesão tecidual no hospedeiro. Então, resumindo tudo que eu falei, o problema da hipersensibilidade é que as respostas autoimunes, elas não são controladas adequadamente. Então, é quase impossível ou difícil eliminá-las, e por isso que elas tendem a ser crônicas e progressivas. Agora eu vou falar sobre a classificação das reações de hipersensibilidade. Elas vão ser classificadas de acordo com a resposta imune e com o mecanismo responsável pela lesão tecidual e celular. Então, muitas vezes, essas respostas imunológicas, elas vão ser diferentes clinicamente e patologicamente. A hipersensibilidade do tipo 1, ela é originada por anticorpos IgE, que são específicos para antígenos ambientais. É também conhecida como alergia. Então, quando ocorre a ativação dessas células T, que são produtoras de IL-4, IL-5 e IL-13 e também são conhecidas como células TH2, vai ocorrer a ativação desses anticorpos IgE e com isso a inflamação. A hipersensibilidade do tipo 2, os anticorpos IgG e IgM vão causar lesão tecidual. Então, vai ocorrer a ativação de células inflamatórias que vão interferir nas funções celulares normais. A hipersensibilidade do tipo 3, outros anticorpos vão formar imunocomplexos na circulação e vão ser depositados nos tecidos e nas paredes dos vasos sanguíneos e também vão formar lesões. E por último, a hipersensibilidade do tipo 4 vão ser originadas pela ativação das células T, que vão induzir a produção de anticorpos, danificar os tecidos e induzir a inflamação, que vai ser diretamente nas células-alvo. Os CTLs também vão contribuir nas lesões em algumas doenças. Oi gente, meu nome é Luana, sou do curso de Odontologia do Unifagoc e vou estar dando continuidade ao nosso trabalho falando para vocês um pouquinho sobre doenças causadas por anticorpos e doenças causadas por linfócitos T. Bom, as doenças causadas por anticorpos, elas são anticorpos que se ligam aos antígenos por meio de determinadas células, tecidos extracelulares ou por complexo antígeno-anticorpo, que são formados na circulação e depois depositados nas paredes dos vasos. Então, para provar que a doença é causada por anticorpos, seria necessário induzir num animal saudável por meio de uma transfusão passiva, o soro, por exemplo, que é injetado à forma natural do anticorpo,
e então injetar nesse animal a imunoglobulina purificada do sangue, ou também através de um tecido já contaminado por uma pessoa que já teve a doença. E nós podemos observar também de uma forma acidental, como acontece no caso de quando a mãe ela tem algum tipo de doença causada por anticorpo e a criança nascer com aquela doença por meio da passagem transplacentária de anticorpos. Então, ocorre um grande risco da criança nascer com aquela doença causada por anticorpos. Portanto, a gente vai ver muito isso em situações clínicas do nosso dia a dia. O diagnóstico de doenças causadas por anticorpos ou imunocomplexos, ele geralmente se baseia na demonstração desses anticorpos, ou dos imunocomplexos na circulação ou depositados nos tecidos. E há uma grande semelhança clínico-patológica com doenças experimentais, onde elas são mediadas por transferência adotiva dos anticorpos. Agora a gente trouxe uma imagem para vocês mostrando aí como as doenças são mediadas por anticorpos. Bom, na imagem A, vocês podem observar que os anticorpos eles se ligam especificamente aos antígenos teciduais e os leucócitos recrutados vão causar a lesão tecidual. Já na imagem B, vocês observam que os anticorpos e os antígenos eles vão se formar na circulação e depois vão ser depositados nos vasos sanguíneos ou em outros locais. Aqueles imunocomplexos eles vão induzir uma inflamação vascular e depois gerar um dano isquêmico àquela célula. E os anticorpos contra proteínas, eles também podem modificar essas células, causando a perda de alguns elementos fundamentais para o organismo daquelas células e também anormalidades funcionais, alterando a função daquela célula. Agora eu vou falar para vocês sobre as doenças causadas por linfócitos T. Os linfócitos T, eles danificam os tecidos através de um desencadeamento de uma inflamação ou por matar diretamente as células-alvo. E essas reações inflamatórias, elas são desencadeadas principalmente por células que secretam citocinas, que vão ativar os leucócitos a se multiplicarem e então atacarem os antígenos. Algumas doenças que são mediadas por linfócito T CD8+, elas podem matar diretamente seus hospedeiros. E as células T que causam danos aos tecidos, elas podem ser autorreativas ou específicas de antígenos proteicos estranhos que podem estar diretamente no interior ou ligados às células ou tecidos. A lesão tecidual mediada por linfócitos T, ela pode vir acompanhada de respostas imunoprotetoras contra micro-organismos persistentes, e especialmente aqueles micro-organismos intracelulares que resistem à erradicação pelos fagócitos e também pelos anticorpos. Agora, a gente trouxe para vocês outra imagem para mostrar como acontece o mecanismo das doenças causadas por linfócitos T. Na imagem A, vocês podem observar as reações inflamatórias mediadas por citocinas, por células TCD4+, às vezes também as células CD8+, porque essas elas vão ser responsáveis pela morte das células já infectadas. Elas vão se juntar e responder aos antígenos do tecido secretando citocina, que vão estimular a inflamação, ativando os fagócitos a produzirem então a lesão tecidual. Já na imagem B, em algumas doenças, as células CTLs e CD8+, elas vão matar diretamente as células dos tecidos. E então, gente, o papel das células T na promoção de uma doença imunológica específica, ele se dá principalmente pela presença das células T na lesão e também pelos níveis aumentados de citocina no sangue ou tecidos que são derivados daquelas células T. E alguns exemplos dessas doenças imunológicas são o lúpus, a artrite reumatoide, o vitilígio, entre outros que as minhas amigas vão estar falando mais à frente no decorrer do trabalho. Então, a minha parte foi essa, eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e um beijo. Dando continuidade ao tema abordagens terapêuticas para doenças imunológicas, uma das realizações recentes mais impressionantes da imunologia
foi o desenvolvimento de novas terapias para doenças imunológicas com base no entendimento da ciência básica. Aqui nós trouxemos uma figura onde ilustra a ação de novos agentes desenvolvidos para o bloqueio de diferentes componentes de resposta imunes. Muitos desses agentes têm como alvo as citocinas e os seus receptores. A depressão de células B por anticorpos anti-CD20 também podem reduzir respostas patológicas de células T. Quando nós falamos sobre os agentes anti-inflamatórios, a base de tratamento para doenças de hipersensibilidade foi durante muitos anos o emprego de fármacos anti-inflamatórios, particularmente os corticosteroides. Esses fármacos, eles inibem a secreção de citocinas e de outros mediadores de inflamação e assim, consequentemente, reduzem a inflamação associada às respostas imunes patológicas, a depleção de células e de anticorpos. Os anticorpos monoclonais, que depletam todas as células linfóides, somente as células B ou somente as células T, são utilizadas para tratar doenças inflamatórias. Oi, gente, meu nome é Nayara, então eu vou fazer um encerramento, do nosso trabalho, falando um pouquinho das doenças autoimunes e as suas patogenias. E eu vou começar agora, nossa primeira doença, eu vou falar um pouquinho do lúpus eritematoso sistêmico. E também eu vou falar sobre os anticorpos, células T e as aplicações de novas terapias para essa doença. Lúpus eritematoso sistêmico, o LES. O LES é uma doença crônica, recidivante, remitente, autoimune e multissistêmica. Ela afeta predominantemente o sexo feminino e a sua incidência é nos Estados Unidos, de 1 para 700 mulheres. A faixa etária é de 20 a 60 anos de idade. As principais manifestações da LES incluem as manifestações clínicas, as erupções cutâneas, artrite e glomerulonefrite e a anemia hemolítica. Também a trombocitopenia e também o envolvimento do sistema nervoso central são bem comuns na LES. Muitos autoanticorpos diferentes são encontrados em pacientes com LES. Os imunocomplexos formados a partir desses autoanticorpos e seus antígenos específicos são responsáveis por glomerulonefrite, artrite e vasculite, envolvendo pequenas artérias por todo o corpo. O teste de diagnóstico principal para a doença é a presença de anticorpos antinucleares. Os anticorpos contra o DNA ativo de fita dupla são específicos também para o LES. Então eu vou falar um pouco da patogenia do lúpus eritematoso sistêmico, LES. O LES, então, é uma doença complexa na qual os fatores genéticos e ambientais contribuem para a quebra de tolerância de linfócitos B e T autorreativos. Entre os fatores genéticos, a herança de determinados alelos, HLA, é um fator importante. A odds ratio, que é um risco relativo para indivíduos com HLA-DR2 ou HLA-DR3, é de 2 a 3. E se ambos os haplótipos estiverem presentes, ela é de aproximadamente 5. Duas observações levaram a novas hipóteses sobre a patogenia do LES. Em primeiro lugar, os estudos em pacientes revelaram que as células sanguíneas exibem uma assinatura molecular marcante, que é um padrão de expressão de genes, que indica a exposição ao IFNA, um interfon de tipo 1, que é produzido principalmente por células dendríticas plasmocitoides. Agora, nesse quadro que a gente trouxe, nesse esquema, eu trouxe aqui um modelo da patogenia do lúpus eritematoso sistêmico. Nesse modelo hipotético, diversos genes de suscessibilidade interferem na manutenção da tolerância de gatilhos
externos. Levam à persistência dos antígenos antinucleares. O resultado é uma resposta de anticorpos contra antígenos nucleares próprios, que é amplificada pela ativação. Esse modelo retrata bem como é a patogenia do lúpus eritematoso sistêmico. Então, as novas terapias, né, do lúpus eritematoso sistêmico, também os recentes avanços em nossa compreensão, né, do lúpus eritematoso sistêmico têm feito surgir novas abordagens terapêuticas. Há ensaios clínicos, né, a fim de testar, com o objetivo de testar a eficácia de anticorpos anti-IFNA na doença e de tentar inibir os sinais de TLR, um anticorpo de célula B, BAFF, BAFF, foi recentemente aprovado para o tratamento de LES. Os ensaios clínicos de depleção de célula B, utilizando anticorpos anti-CD20 ou anti-BAFF, tem apresentado sucesso limitado. Ainda que a ideia de depleção de células B não tenha sido abandonada, são necessárias novas abordagens terapêuticas. Então, gente, sobre o lúpus eritematoso sistêmico, LES. Eu trouxe aqui uma imagem, né, de uma pessoa com lúpus. É bem comum essa condição, né, nas pessoas com lúpus eritematoso sistêmico. Então, essa imagem aqui representa bem, né, essa doença. Gente, dando continuidade aqui, né, às outras doenças, agora eu vou falar um pouco da artrite reumatoide. A artrite reumatoide AR é uma doença inflamatória que envolve pequenas e grandes articulações das extremidades, incluindo os dedos das mãos, dos pés, os punhos, ombros, joelhos e tornozelos. E é caracterizada por inflamação da sinóvia, associada à destruição da cartilagem articular do osso. A atividade aumentada dos osteoclastos nas articulações contribui para a destruição óssea na AR, o que pode ser causado pela produção de ligante de uma citocina da família do TNF, RANK, receptor ativador do fator nuclear KB, e por células T ativadas. O ligante de RANK, que é RANK, liga-se a RANK, né, um membro da família do receptor de TNF, que é expresso em percursores e osteoclastos e induz a diferenciação e ativação dessas células. Ainda, né, na patogenia da artrite reumatoide, as células TH17 e talvez a TH1 secretam citocinas e fazem o quê? Que recrutam esses leucócitos para a articulação e ativam células sinoviais para produzir a colagenases e outras enzimas. Então, o resultado final é a destruição progressiva da cartilagem e do osso. As respostas imunes crônicas nas articulações podem levar à formação de tecido linfóides terciários na sinóvia. E esses tecidos terciários podem manter e propagar a reação inflamatória local. Agora, nesse quadro que a gente trouxe, nesse esquema, né? Eu trouxe aqui um modelo da patogenia do lúpus eritematoso sistêmico. Nesse modelo hipotético, diversos genes de suscessibilidade interferem na manutenção da tolerância de gatilhos externos, levam à persistência dos antígenos antinucleares. O resultado é uma resposta de anticorpos contra antígenos nucleares próprios, que é amplificada pela ativação. Esse modelo retrata bem como é a patogenia do lúpus eritematoso sistêmico. E agora, né, as novas terapias para a artrite reumatoide.
A principal entre essas novas terapias são os antagonistas de TNF, que transformaram o curso da doença em muitos pacientes, de uma forma que a destruição progressiva e inexorável das articulações para uma inflamação crônica latente, mas tratável. O bloqueio de outras citocinas, além do TNF, vem mostrando-se também muito eficaz. E a depledação de células B com anticorpo anti-CD20 também se provou bastante eficaz, embora os mecanismos subjacentes a esse efeito não estejam assim tão bem compreendidos. E aqui nessas fotografias, né, eu trouxe uma retratação da artrite reumatoide. Como vocês podem ver, no ligamento do joelho, nos pés e nas mãos. Agora, falando um pouquinho, né, de outra doença, a esclerose múltipla. O que é então a esclerose múltipla? EM, né, a sigla aí, a qual é determinada, é uma doença autoimune do sistema nervoso central, na qual as células T, CD4+, das subpopulações, a TH1 e a TH17, reagem contra os antígenos próprios de mielina, resultando então em uma inflamação do sistema nervoso central com ativação de macrófagos ao seu redor e ao redor dos nervos do cérebro e da medula espinhal. Há também uma destruição da mielina, há uma anormalidade na condução nervosa e também déficits neurológicos. Então, a patogenia da esclerose múltipla, né? Há também várias evidências de que em camundongos a EAE, a sigla, né, da doença, é causada por células TH1 e as células CD4+. Também a TH17, que são ativadas específicas para antígenos de proteínas em mielina. Por analogia com a doença experimental, acredita-se que em esclerose múltipla, também seja a esclerose múltipla, né, no caso, ela seja causada por células TH1 e a célula TH17, específicas da mielina. Essas células foram detectadas em pacientes isolados a partir do sangue e do sistema nervoso central. O mecanismo pelo qual essas células são ativadas nos pacientes, né, ainda continua a ser um enigma. Agora, as novas terapias em esclerose múltipla. Um anticorpo contra a integrina VLA4, que bloqueia a migração de leucócitos para o sistema nervoso central, se mostrou benéfica em pacientes. Mas, no entanto, em um pequeno número de pacientes, este tratamento resultou na reativação de uma infecção latente e de um vírus JC, que provoca uma doença grave e, por vezes, fatal ao sistema nervoso central. Agora, então, uma notícia boa, né? Recentemente foi, então, aprovado um fármaco que tem o nome de fingolimod, né? Que foi aprovado, então, para o tratamento da esclerose múltipla. Ele bloqueia a via mediada pela esfingosina, 1-fosfato célula T e egressa de tecidos linfóides. Então, pessoal, eu trouxe a imagem aqui da Cláudia Rodrigues, né? Não sei se todo mundo conhece, mas acho que a maioria, né, de vocês conhecem aí. Ela é uma paciente com a doença. Então, aqui ela tá acamada no hospital e para retratar aí a esclerose múltipla. E agora, gente, vamos falar de mais uma doença, né? A diabetes mellitus tipo 1, né? A temida diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, anteriormente ela tinha um outro nome. Ela era chamada de diabetes mellitus insulino dependente.
Ela é uma doença metabólica, multissistêmica, resultante então da produção prejudicada da insulina. Essa doença ela é caracterizada por hipoglicemia e cetoacidose. As complicações crônicas do diabetes tipo 1 incluem, né, a aterosclerose progressiva das artérias, o que pode levar à necrose isquêmica dos membros e órgãos internos, e a obstrução microvascular, causando então danos na retina, né, nos glomérulos renais e nos nervos periféricos. Então, sobre a patogenia do diabetes tipo 1, né, vários mecanismos podem contribuir para a destruição das células beta, incluindo a inflamação mediada por células TH1 e a célula CD4+, que são reativas com antígenos das ilhotas, incluindo as insulinas, e uma lise de células das ilhotas mediada por CTL. A produção local de citocinas, TNF e IL-1, que danificam células das ilhotas e autoanticorpos contra as células das ilhotas. Agora a gente vai falar sobre as novas terapias para diabetes tipo 1. Há novas estratégias terapêuticas mais interessantes para o diabetes tipo 1 e elas concentram-se na indução de tolerância com peptídeos diabetogênicos de antígenos das ilhotas, como a insulina, ou gerando ou administrando as células T, reguladoras para os pacientes. Esses ensaios clínicos estão em estágio ainda inicial. Essa imagem é de uma paciente diabética que ela está se automedicando e aqui no caso ela está fazendo uma medicação com a insulina, né? E qual é a função dessa insulina? É de controlar os níveis de glicose no corpo. O transporte da glicose para dentro das células é utilizado como uma fonte de energia. E agora, então, finalizando, né, esse trabalho aí longo, né, bem extenso, a gente vai colocar aqui a última doença, que é a doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal, ela é constituída por 2 distúrbios, a doença de Crohn e a colite ulcerosa, nas quais a inflamação mediada pelas células T provoca uma lesão intestinal. A doença de Crohn, ela é caracterizada pela inflamação crônica e destruição da parede intestinal, com formação frequente de fístulas. Na colite ulcerosa, as lesões são essencialmente limitadas à mucosa e consistem em úlcera com focos subjacentes de inflamação. Então a gente encerra aqui, né, pessoal, nosso trabalho com a sensação de dever cumprido, né, com a sensação de que a gente fez o melhor. E uma frase que eu gosto bastante, que eu deixo aqui para vocês, é que quando a gente dá o melhor de si, isso se torna mais importante do que ser o melhor, né? E aqui pode ter certeza que a gente trouxe o melhor que a gente podia trazer. Quero agradecer ao nosso professor Fabrício Ramos, né, que fez a gente, né, postar esse vídeo, mas com muito carinho. A gente fez tudo com muito carinho. Gratidão, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês.